Então vamos lá. Olha só, antes de mais nada, né, eu queria fazer os meus agradecimentos, né, a você, né, Vanderlei? Eu já estou aqui no slide aqui. Eu não sei se aparece aí. Nós estamos com a primeira tela igual? Sim, senhor. Ok, então eu queria te agradecer, Vanderlei, né, pelo convite de estar fazendo essa palestra, que é a nossa primeira palestra por videoconferência, né? O nosso equipamento está sendo testado pela primeira vez, né? E o instalador do equipamento sou eu, né? Então, essa demora toda para começar é em função do meu atraso aqui, a falta de um suporte, né? Eu queria agradecer à Prefeitura de Tefé, né? Em seu nome, tá, Vanderlei? E ao Instituto Mamirauá, não é isso? Que é a nossa sala de videoconferência aí, em Tefé. Isso é verdade. E a RNP, ok? Ok, o que eu queria começar destacando, Vanderlei, é que na próxima tela, é que recentemente nós tivemos a posse do nosso novo ministro, né, o Alexandre Padilha, e está disponível no site do Ministério da Saúde o áudio do discurso de posse do ministro, tanto do ministro Temporão que estava saindo, quanto do ministro Padilha que está entrando. E durante a posse, o Padilha, ele usou algumas palavras-chave no seu discurso de posse. Lamentavelmente, ele não se referiu nenhuma vez à questão da saúde bucal no particular, né? Ele falou no geral para a saúde como um todo, ele não citou a saúde bucal. Só desligar aqui o meu celular, para a gente não ter problema aqui. Mas ele falou de coisas que são importantes no geral, né? O primeiro item que eu quero destacar da fala dele, e foi o item pelo qual ele começou o seu discurso, o primeiro item técnico, né, foi a questão de aprimorar a gestão, né? Nós temos infelizmente no SUS no geral, né, ilhas de gestão aprimoradas, ao passo que, no geral, a qualidade da gestão não é das melhores, né? Então, o que acaba acontecendo é que o sistema como um todo, né, ele não está com o nível de gestão que poderia estar acontecendo, né? Esse curso se dá pensando no problema de aprimorar a gestão da saúde bucal coletiva, tá? Na próxima lâmina, que eu não vou citar ela ainda, que eu vou entrar daqui a pouquinho, né, eu vou dar só um panorama geral do custo, do impacto dos problemas de gestão, de uma gestão aquém do que a gente poderia ter para o bem-estar do brasileiro no geral, né? Mas eu queria frisar que isso é um problema central para nós na saúde bucal, né? Um outro problema, né, é o problema que não existe modelo único para este país, e sim compromissos únicos, né? Essa fala eu acho importante a gente considerar ela. Por quê? Porque a atenção primária eu entendo como um compromisso único, né? É estender a oferta, universalizar a oferta é um compromisso único. Programa de saúde da família é um compromisso único. Agora, como operar o programa de saúde da família nas diversas circunstâncias, né, nos diversos cenários, nas diversas situações desse país, é uma coisa que o modelo de programação e planejamento tem que ser suficientemente flexível para, cumpridas as exigências técnicas mínimas, a gente possa adequar o modelo para ou outra situação
das mais diversas situações do país, né? Quer dizer, ele tem que ser um modelo situacional, né? No país, no mínimo, a gente tem dois grandes grupos de municípios: municípios favorecidos do ponto de vista de ter recursos à disposição para o programador, para o planejador de serviço, e municípios desfavorecidos, né? Municípios que não têm a condição, mesmo que o programador queira, não tem condições de otimizar a sua oferta, não tem condições de imprimir a ela uma gestão de serviço que seja mais eficiente, mais potente, mais produtiva. Então, no mínimo, a gente deve ter soluções para municípios mais favorecidos, por exemplo, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes municípios brasileiros, Ribeirão Preto ou o que for, né? E para municípios de menos favorecidos, e a questão central é o porte do município, né? Municípios de menor porte, eles têm muito mais dificuldade de otimizar seus recursos, né? No mínimo, essa situação de municípios mais favorecidos e municípios menos favorecidos é uma situação que merece ser mais considerada, né? A terceira questão aqui é que o ministro falou que nós temos que construir indicadores de garantia de acolhimento de qualidade, né? E nós voltamos a uma situação muito precária na saúde bucal. Nós não temos bons indicadores daquilo que nós estamos entregando, né? Nós temos aí indicadores no sistema, basicamente de cobertura, que não reflete garantia de acesso, né? Reflete adscrição, população adscrita por unidade de saúde básica de saúde da família, mas não reflete garantias de acesso à assistência clínico-odontológica na forma de tratamento completado, né? E o indicador que se usava no pacto, que era de primeira consulta, né? Esse indicador é um indicador frágil, né? Porque entre a primeira consulta e a conclusão do tratamento tem aquilo que a gente chama tecnicamente de atrição, que é a perda, o abandono dos serviços. E nos municípios brasileiros que prestam atenção no problema da atrição, por exemplo, Cuiabá, que faz questão de monitorar o índice de atrição, o volume de perdas de pacientes que iniciam o tratamento, mas que não concluem, né? Em Cuiabá, esse índice de atrição é na casa de 50%, ou seja, para cada 2 que começa, só 1 termina. Então, índice de primeira consulta não é um índice que reflete a qualidade, né? Ele não é um índice que reflete a qualidade, né? Ele não é um indicador da garantia do acolhimento de qualidade, se a gente for utilizar aí a expressão do ministro. Né? O próximo item, atenção primária articulada à vigilância e à formação profissional, né? Eu desliguei aqui o nosso ar-condicionado, eu não sei se melhorou a qualidade do som aí. Deu alguma diferença, não? Tá bom, estava bom antes e continua bom agora. Tá, se começar a esquentar aqui, a gente liga de novo o ar-condicionado, ok? Ok. Então, atenção primária articulada à vigilância e à formação profissional, né? Essa é uma questão de que nós temos tudo divorciado, né? Nós não temos no dia a dia do serviço vigilância vigilância à saúde, né? O trabalho de agentes comunitários de saúde Brasil afora é um trabalho divorciado da assistência, do trabalho clínico. A gente não tem as pontes que nos permita entender o trabalho dos agentes comunitários de saúde como olhos e ouvidos do rei, vamos dizer assim, como uma extensão da equipe de saúde bucal. Lamentavelmente,
Eu não sei do particular do caso de vocês aí em Tefé, e vocês, por favor, me dê o feedback, fale como é que é a situação de vocês aí, se está próximo do que eu estou falando, se está distante do que eu estou falando, para que a gente possa adequar, porque eu estou falando no geral no país inteiro, e eu posso cometer algum abuso aí no que diz respeito a vocês, né? Vocês podem entender que vocês não são representativos dessa situação geral do Brasil, né? Vocês estão na situação melhor ou pior em algum aspecto. Então vocês me corrigem e me interrompem. Mas então, no caso do papel, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, eles acabam sob coordenação direta da enfermagem, sob as agendas da enfermagem, sobre a rotina da enfermagem, e as questões de saúde bucal que precisam ser rotinizados em tarefas no interior dos domicílios, né? Essa presença do agente comunitário de saúde que vá de 2 em 2 meses aos domicílios, que possam fazer uma rotina de escovação supervisionada, quer dizer, isso para a gente é uma pedra de toque mágica que transforma o serviço em ouro, né? É uma pedra de toque. Por quê? Porque o agente pode fazer um constante rastreamento de sinais e sintomas que reflitam perda da normalidade dos tecidos dentários, né? Sejam dos tecidos bucais, sejam eles os dentes, sejam eles a mucosa. Quer dizer, o agente comunitário de saúde não precisa saber se aquela lesão que ele eventualmente encontrou numa língua, né, aquela lesão que ele encontrou na bochecha, ou se aquela mancha de aspecto rugoso que eventualmente ele encontrou na superfície de um dente, ele não precisa de diagnosticar se aquilo é uma lesão de câncer, se aquilo é uma má formação, se aquilo é uma situação qualquer. Basta que o agente fale: isto não é normal, eu suspeito da perda da normalidade, e encaminhar para o dentista para que o dentista possa trabalhar a hipótese diagnóstica, possa definir o que é, o que não é aquela situação que foi encontrada. Por que desta importância? Porque se a gente deixa para o cidadão comum, a sensibilidade do cidadão comum para os problemas de saúde e doença, né, ela é uma sensibilidade muito menor. Quando o cidadão chega a procurar os serviços espontaneamente, o seu problema já está numa fase muito mais avançada. Então a gente perde a oportunidade de treinar um agente para suspeitar da perda da normalidade, e assim a gente perde a oportunidade de montar um sistema permanente de rastreamento, né, de problemas de saúde bucal que o agente poderia, sem nenhuma formação odontológica, ele não precisa ser um mini dentista para isso, basta ele saber que aquela situação naquela pessoa que ele visitou e que ele foi fazer uma escovação supervisionada, que ele olhou na boca dela, que aquela situação ali é uma situação suspeita. E aí cabe ao profissional qualificado, ao dentista, falar se aquela suspeita procede ou não, né? Em municípios maiores, eu não sei se Tefé, qual é o porte atual de Tefé. Quando eu fui aí na época que existiu campos avançados da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou egresso da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu não sei se o campus avançado está em funcionamento. Está ou não em funcionamento ainda aí? Não, já deixou de funcionar, eu acredito que há uns 20 anos mais ou menos. Ah, que maldade! Então eu fui uma das últimas turmas, então. Não é que eu tenho um pouco mais de 20 anos de formado, né? É uma lembrança muito boa que eu tenho aí, né? O mês que a gente passou aí, os trabalhos que a gente fez com uma irmã da Prelazia de Tefé, que eu não lembro o nome da irmã, que era uma pessoa de uma qualidade humana maravilhosa, e foi em julho. Eu lembro que tinha um desfile aí em julho, eu não lembro exatamente comemorando o quê,
e me convidaram para ser o Boto no desfile. Eu desfilei. Meu professor, é o aniversário da cidade, do dia 15 de junho. Continua tendo essa maravilhoso desfile. Programa de rádio, né? E o mais marcante foi uma semana que a gente passou em Volante, subindo Solimões, e que foi muito marcante para mim em termos de aprendizado. Imagina um aluno do 7º período da faculdade, urbano de nascença, se deparar com uma situação de total abandono, distância e falta de recurso assistencial. Isso foi muito marcante para mim. Eu quero agradecer a Tefé essa experiência de vida, uma experiência existencial, não é uma experiência só profissional, né? Mas infelizmente, professor, essa situação da população ribeirinha pouco mudou da época que o senhor passou por aqui para os dias atuais. É uma pena, né? É uma pena mesmo, né? Bom, então assim, as soluções que eu falo são soluções tipicamente urbanas, né? São típicas, um PSF urbano, porque um PSF rural, né? que vença distâncias, tais como essas distâncias que as pessoas têm que cobrir aí com uma voadeira, com um barco, né? A possibilidade de cobertura de forma efetiva, de garantia de acesso com qualidade, fica bem reduzido. E é nessa situação que a gente vê o desfavorecimento de um município que queira, né, em sua zona rural, eu não sei se vocês chamam aí de zona rural, né? O que não é urbano, vocês chamam de rural aí também, mesmo a população ribeirinha? Qual é o nome que vocês dão? Também, mas o pessoal fala mais interior, né? Vamos pro interior, entendeu? Basicamente isso. Tá, saiu do núcleo urbano, entrou num barco e ir para o interior, é isso? Tá ótimo. Então, assim, você vê, vocês têm um interior de dimensões comparadas a nós aqui em Brasília. Para a gente ir para a zona rural aqui, a gente anda 15 quilômetros, 20 quilômetros, né? Vocês navegam 2, 3 horas de barco, não é isso? Ainda dentro do município. Às vezes dias. Não, dentro às vezes do dias. município. Eu estou falando do ponto de vista às vezes dias. Dias dentro do município? Dias, dentro do município. Sem sair do município. Olha só. Então, uma característica aqui, nós temos localidades aqui que chega a dar 3 dias de barco para chegar. Olha só. Então, como é que se organiza uma agenda de rotina de visita para que se possa não só promover a saúde, mas o desafio da assistência odontológica num lugar como esse, né? Quer dizer, não dá para falar para a pessoa, falar assim, você vai lá no centro de saúde lá de Tefé, né? Porque se são 3 dias de barco para a equipe da prefeitura, imagina o que seria de canoa para um ribeirinho vencer esses 3 dias sem o motor, né? Então, assim, é uma situação que muito mais desafiadora, muito mais complexa, e aí é que eu chamo de desfavorecimento. São as condições que o programador herda. Ele não tem escolha, né? Você não pode escolher a situação de quantos dias você demora para chegar, qual tempo você demora para chegar na sua comunidade de interior mais remota, né? O que nós aqui em Brasília herdamos é muito mais favorecido em relação ao que você herda aí como coordenador, né? Então essa é uma situação. Nós temos comunidades aqui que não tem uma visita anual do profissional odontólogo. Por exemplo, tem comunidade que a gente consegue visitar apenas uma vez no ano. Então fica muito difícil a gente dar uma cobertura de qualidade para essas pessoas. Por exemplo, o ideal seria treinar as pessoas que trabalham lá, treinar o professor, trabalhar o agente comunitário de saúde. Mas mesmo essas pessoas, a gente tem dificuldade de trabalhar com eles, até porque a gente não tem apoio da própria secretaria. As nossas secretarias, elas não trabalham de forma unida. Por exemplo, nós atualmente a gente trabalha de forma muito afastada da Secretaria de Educação. E isso é uma grande perda para a gente, principalmente por causa das características
que nós temos aqui na nossa região. Sim, pois é. Então, assim, nós estamos numa... vocês têm uma situação toda particular, né? Por exemplo, por mais que você treine um professor, um agente comunitário, por mais que você treine um recurso outro que não dentista, né, para onde não tem dentista, a gente sempre esbarra também em questões de que tem um conjunto de atividades profissionais que são exclusivas do dentista, que ele não pode estar repassando. Como é que se resolve uma questão de exodontia? Como é que se resolve uma questão de restauração? Não é isso? Assim, uma drenagem de um abscesso. Então, assim, eu lembro que nos anos 70 existiu uma produção muito grande da Igreja Católica na África. Eu lembro de ter esses volumes de livros produzidos pelas edições paulinas, né, que o título do livro era Onde Não Há Médico, Onde Não Há Dentista. Tá? Mas no Brasil, né, a gente tem um pouco de dificuldade de sustentar e de defender formação de profissionais que façam atividades exclusivas do dentista, porque a lei nos impede, né? Então a gente acaba ficando entre um dilema gigantesco, né? Quer dizer, a lei define o que são competências exclusivas do dentista, o que são competências que o dentista pode compartilhar com técnicos e auxiliares e agentes comunitários de saúde, ok? São atividades profissionais que dá para compartilhar. Porém, né, a lei nos veda compartilhar aquilo que a lei define como exclusivo do dentista. Então, assim, de uma forma ou de outra, é responsabilidade do Estado brasileiro ser sensível a problemas desta natureza para que o profissional possa fazer esse atendimento em sua competência profissional exclusiva, né? Então, isso não anula, muito pelo contrário, que ele, naquilo que não é exclusivo, que ele possa ter auxiliares, técnicos, agentes comunitários, professores treinados para isso, né? Quer dizer, formar a equipe, né? A equipe é fundamental, mas tem coisas que são exclusivas do dentista, e aí não tem como a gente delegar responsabilidades. Essa é uma questão, vamos voltar aqui para a lista do ministro. Essa é uma questão que o ministro coloca aqui por último, a questão da carreira do SUS, né? A carreira do SUS é definitivamente uma questão central para áreas como essa. Como é que eu entendo a carreira do SUS? Eu posso estar eventualmente equivocado, mas nós já temos dentistas de carreira no Estado brasileiro, não do Ministério da Saúde, mas das Forças Armadas. Então a gente tem um dentista do Exército, a gente tem um dentista da Marinha, a gente tem um dentista que é um dentista de carreira, é um dentista 40 horas, dedicação exclusiva, com um bom salário e que possa assumir missões de ir aonde não tem o dentista, porque o mercado não os colocou. Se o mercado não os coloca na população ribeirinha, só o coloca no centro urbano de Tefé, cabe ao Estado colocar esse profissional onde ele é preciso e o mercado não alcança. E eu entendo carreira de Estado, dentista como carreira de Estado, nesta lógica, né? Onde não há dentista por razões de mercado, deve existir dentistas por razões de Estado. Então a carreira, dentista de carreira para mim, a carreira de Estado para mim, é especificamente para essas regiões, né? O papel do dentista, do médico, do profissional de saúde, do Exército, para mim, das Forças Armadas, é um bom exemplo para mim, porque você pode atribuir missões, ele tem dedicação exclusiva para isso, treinamento para isso, salário para isso, ok? Eu não sei se vocês concordam com isso, e para mim é interessante
uma discordância, ou um reparo, ou uma visão alternativa, né? Vocês acham que a ideia da carreira de Estado, imagina se dentista se tivesse em Tefé 2 quadros, né, mantidos pelo Estado brasileiro. O quadro de dentistas regulares, que estão liberados para ir para o mercado, ter seu consultório e ser funcionário da prefeitura ao mesmo tempo que tem seu consultório particular, não é dedicação exclusiva, e o quadro de profissionais com dedicação exclusiva de carreira de Estado para fazer as missões que exigem. Isso criaria conflitos aí? Como é que você vê isso, Vanderlei? Eu acredito que não, eu acredito que seria uma escolha do profissional, né? E ele estaria ciente, né, dessas atribuições que são de obrigação dele, né? E eu tive acompanhando, existe um grupo, né, do Ministério da Saúde que está estudando, né, essa possibilidade. Sim. E, por exemplo, se nos próximos anos surgisse essa possibilidade, eu seria um dos profissionais que teria interesse no plano de carreira do SUS. Ótimo. Então, como você, Vanderlei, a gente identifica, né, pessoas, eu já tive alunos e conhecidos, pessoas que fizeram a opção de ir morar numa tribo, de ir morar numa cidade com poucos recursos ou afastado de uma, né, por essa vocação por um trabalho dessa natureza, né? Se dedicar exclusivamente à assistência, ao serviço, ser 40 horas de dedicação, aquilo como missão, né? Obviamente com um salário bom, né, Vanderlei? Ninguém aqui está aqui como candidato a santo ou a Madre Teresa de Calcutá. Não é exatamente isso que a gente está propondo. Não é isso? Ok, vamos exatamente. Eu acredito que sendo uma carreira atraente, inclusive não só financeiramente, mas também com condições de trabalho, né? Porque, por exemplo, tem nossa equipe que vai atender no interior, a gente não tem condições mínimas de atendimento, a gente atende de forma muito precária. E acaba oferecendo basicamente eu nem digo tratamento, é mutilação, infelizmente. Porque basicamente o que se faz nesse tipo de atendimento são exodontias. Muitas vezes o profissional não tem nem tempo de fazer um trabalho educativo, por exemplo, chegar na comunidade, fazer um treinamento com os professores, com os agentes comunitários de saúde, porque é uma correria só. Entendeu? Isso. E a odontologia, infelizmente, é despriorizada. No planejamento que se faz, não se pensa em odontologia. Então fica muito complicado. Por exemplo, o ano passado eu queria fazer um treinamento com os ACS. Toda vez que eu ia propor, não, tem curso de não sei o que, tem curso de não sei o que lá. É complicado, a gente se sente despriorizado. Mas é uma realidade que a gente enfrenta por aqui. Vanderlei, é exatamente o que a gente vive também por aqui. É claro que com vocês as tintas têm cores mais carregadas, mas a gente programava atividades com os agentes comunitários de saúde, regulares de saúde. Não, hoje é dia de vacinação de cachorro, vamos levar os agentes comunitários, tudo para... E pronto. Então, assim, isso mostra como é que no interior do programa de agentes comunitários de saúde e no programa de saúde da família, como é que a nossa introdução e a nossa relação ainda não foi definida de forma satisfatória para ambos os lados, né? Quer dizer, como é que ainda é precário. Nós já estamos aí com 11 anos, quase vamos completar. Nós já estamos com os 10 anos completos, né? Porque foi em novembro, dezembro, não lembro, a portaria que introduziu a saúde bucal no PSF. Quer dizer, nós já estamos aí com mais de uma década e a situação ainda continua mal definida. Eu não sei se continua aí com vocês o que aconteceu comigo na época que eu estava fazendo essa volante. Quando a gente encostava num barranco, as pessoas faziam fila para extração e eu fazia extração quase que em pé. As condições das mais precárias, né, de extração era uma atrás da outra, uma loucura. A quantidade de dentes raízes
completamente absorvidas, dentes completamente gastos e aquela pauleira de trabalho que você fala, meu Deus, em que mundo que eu estou? Né? Quer dizer, isso não é humano. É claro que é. Para quem não tem nada, isso é muito. Mas não é isso que a gente deseja para um familiar da gente, não é isso que a gente deseja para um filho da gente, para a mãe da gente ou para a gente mesmo. Quer dizer, por princípio primeiro da ética, se não é uma coisa que a gente deseja para a gente não deve considerar tolerável e desejável para os outros, né? Então, assim, a gente tem muito que avançar e que bom da possibilidade da gente estar interlocutando. Parece que a situação não mudou muito, né, Vanderlei? Infelizmente não, continua basicamente essa mesma situação. E pra gente profissional é decepcionante, né? Só colocar uma situação, professor, eu tô aqui no Amazonas desde 1993. Durante a minha formação, né, eu coloquei para o senhor que eu tinha me formado na Unesp em Araçatuba, e para conseguir atingir o mínimo de procedimentos na cadeira de cirurgia, a gente chegava a ter que pagar táxi pro paciente ir até a faculdade, porque a gente não conseguia. Isso porque era só 5 procedimentos que a gente tinha que colocar. No primeiro mês que eu vim aqui para o Amazonas, quando eu cheguei no Amazonas, eu fui para São Gabriel da Cachoeira. Sim. No primeiro mês, eu fiz mais de 200 exodontias. Eu fiquei maluco. Eu falei, meu Deus do céu. É uma situação assim que é desesperadora pra gente. Porque, pô, eu sou um profissional idealista, tem outros colegas aqui que também são, e a gente se sente muito mal tendo que fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de atendimento. Mas, infelizmente, é uma realidade pra gente, né? E é interessante, às vezes você chega numa comunidade com uma proposta, né, educativa, uma mudança, né, de comportamento da população, e eles chegam às vezes a colocar, tá bom, doutor, mas quando que o senhor vai começar a tirar os dentes? Infelizmente, a gente tem que começar a tentar mudar a mentalidade das pessoas. É uma mudança de comportamento que a gente tem que colocar aqui. Porque a cultura deles é essa, é melhor tirar. Ô Vanderlei, eu não vou falar contra essa cultura, porque na situação atual é melhor tirar. Na desassistência, na falta de recurso, a sabedoria popular sabe que quanto mais deixa, mais problema eu vou ter pela frente. Tá claro? Agora, o que é lamentável é que nós estamos com praticamente o quê? O SUS é de 90, nós estamos em 2011, 21 anos de Sistema Único de Saúde e a situação continua a mesma, ou seja, o SUS não chegou para essas pessoas. O padrão de mutilação do Fundo Rural, o padrão de mutilação do INAMPS continua vigindo hoje em 2011 em Tefé, né? Um dos princípios que não está na Constituição brasileira, não está escrito, mas está em todos os discursos reformistas do SUS, é o discurso da equidade, o princípio da equidade. O princípio de que quem precisa mais, a estes a gente tem que dar mais. Quando o Sistema Único de Saúde abandona exatamente quem precisa mais, a gente vê o quanto de iníqua continua a oferta no país, né? Então, assim, 21 anos ainda sem conquistas para esse cidadão que precisa mais. Então, o princípio da equidade no SUS é um princípio seríssimo, né? Porque se o da universalidade precisamos chegar em todo mundo, precisamos garantir a todo mundo oferta, né? Isso não é só assim do tipo abrir um centro de saúde e quem quiser venha. Isso não é realizar o princípio da universalidade. Agora pode ser qualquer pessoa, branco, preto, amarelo, índio, criança, adulto. Isso não é realizar. A porta do boteco foi aberta, não é assim, né? Garantir acesso a todo mundo pressupõe chegar naquele que precisa mais de forma pensada, organizada, planejada e estruturada, né? Então é lamentável a gente escutar que com 21 anos de SUS
e 11 anos de saúde bucal no PSF, a situação do ribeirinho continua igual, né? Quer dizer, a situação do mais necessitado, do mais excluído, não mudou, né? Quer dizer, o país muda e a exclusão continua, né? Isso é inadmissível, né? Ok? Podemos continuar? Com certeza. Podemos, né? Então, aqui se fala muito do sul, né? Se fala muito no centro-oeste, norte, nordeste do país, se fala muito a questão da implantação das UPAs, né? Que foi discurso de campanha e tudo mais, né? Nós temos aí, o ministro reafirmou a questão da implantação das UPAs. Nós temos aí o desafio de criar um sistema de urgência e emergência que não seja desmobilizador, que não seja um obstáculo, muito pelo contrário, que seja conjugado e que favoreça a implantação de uma rede de atenção primária regular, né? Quer dizer, nos anos 80, quando foi a epidemia de meningite? Foi nos anos 80, fim dos anos 70 ou nos anos 80? Acho que foi nos anos 80, não me lembro exatamente quando foi a epidemia de meningite, e que o governo militar, não lembro, era governo... Ô Vanderlei, você me desculpa, fugiu aqui o detalhe histórico. No início dos anos 80 era o Figueiredo, mas eu acho que foi antes do Figueiredo, então. Então foi nos anos, segunda metade dos anos 70, tá? Quando a gente teve... minha memória está me traindo. Está vindo na minha cabeça a data de 1974. Mas eu não tenho certeza. Bom, vamos lá. Está na minha dissertação de mestrado, ela está disponível no meu site. Eu não sei se você teve acesso ao meu site, não. Ainda não. Tá, junto da assinatura do meu e-mail, segue o endereço do meu site, tá? Ele está mantido aqui, é www.saudebucalcoletiva.nb.br. Tem a minha dissertação. Esse aí eu conheço, eu pensei que fosse um outro site, pessoal. Eu conheço esse site, sim. Ele é institucional, mas acaba sendo pessoal, né? Porque praticamente só tem coisa minha, então é esse aí, Saúde Bucal Coletiva, unb.br. E lá tem a minha dissertação de mestrado, que tem a história, né, das políticas no Brasil e de saúde, e essa data está precisa lá. E na época da epidemia de meningite, que eu lembro que era garoto, anos 70 mesmo, porque eu era garoto, eu estava na escola, né? E eu sou de 66, então eu devia ter os meus 8, 10 anos. E eu lembro que muitas crianças deixaram de ir para a escola porque a epidemia de meningite atingiu a classe média. E muita gente começou a morrer nas filas dos hospitais por falta de atendimento, e foi criado um programa emergencial, né, que na época foi apelidado de Papa Fila, chamava Programa de Pronto Atendimento. As UPAs têm o desafio hoje de serem implantadas, mas que elas não podem virar um programa Papa Fila, ou seja, elas não podem ser só uma ação, né, emergencial, uma ação de tentar resolver de forma rápida e barata pressões de demanda sobre os serviços, né? A gente precisa ter sim urgência e emergência de qualidade, a questão das UPAs, funcionando em colaboração com uma rede de assistência e de atenção à saúde bucal estruturada e de funcionamento permanente, né? Quer dizer, o desafio é fazer com que as UPAs não sejam desmobilizadoras, muito pelo contrário, que elas sejam mais um elemento de fortalecimento de redes de atenção, ok? Na nossa sequência aqui, né,
a gente acaba tendo como próximo ponto a discussão de quantos especialistas, que especialistas e onde estão esses especialistas hoje e para os próximos 15 anos, uma perspectiva de futuro, né? Como é que vai ficar isso nos próximos 15 anos? E o que a gente acaba vendo é que nós, na saúde bucal, tivemos ao longo dos últimos meia década, nós tivemos um avanço dos CELs, os centros de especialidade. Vocês têm CEL aí em Tefé, não? Sim, senhor. Ótimo. Então, assim, a gente vê, agora eu vou falar de novo no geral, que a estratégia dos CELs, a expansão da rede no país, em alguns, primeiro foi feita de forma divorciada e descasada da atenção básica. Os CELs foram implantadas como mais uma porta de entrada para o usuário. Isso quer dizer que o CEL permitiu bypassar a atenção básica. O usuário vai direto para o CEL, né? Quer dizer, sem fazer nenhum trocadilho aqui, ninguém passa pelo purgatório da atenção básica, já vai direto para o CEL. Então, a questão é que depois de quase meia década, mais de meia década de funcionamento dos CELs, a avaliação que se tem é que a maior parte dos procedimentos feitos hoje dentro dos CELs do Brasil são procedimentos básicos, que deveriam estar sendo realizados na atenção básica. Então você tem uma estrutura especializada, capaz de fazer procedimentos especializados, e mais da metade dos seus procedimentos são básicos. Por quê? Porque ele é porta de entrada. Então a pessoa, para chegar no CEL, ela não chega com alta em atenção básica. Ela chega zerada, sem nenhuma assistência. Então ela tem que receber toda a assistência básica mais assistência especializada. Isso faz com que o CEL, uma estrutura vocacionada para o atendimento especializado, acabe trabalhando com atendimento básico e especializado ao mesmo tempo. Isso mostra o nosso descompromisso com a ideia de rede, estruturação da rede por níveis de atenção. Quer dizer, nós temos que ter uma atenção básica bem estruturada para que essa atenção básica produza altas clínicas que justifique a existência dos CELs como o próximo passo, como o segmento de um plano de tratamento que já se realizou na atenção básica e que precisa se realizar na atenção especializada. Lamentavelmente, né, a questão dos CELs ela vem sendo atropelada por uma série de injunções políticas, sociológicas, de sociologia da profissão e de política da própria profissão, de política do SUS e tudo mais, que vem fazendo com que a implantação dos CELs, de novo, não tenha sido mais um passo estruturante da rede, certo? Como eu falei agora há pouco, o nosso desafio é fazer com que as UPAs sejam uma nova estratégia, que seja mais um passo estruturante da rede. Os CELs têm sido a nossa estratégia nos últimos 5 anos, que infelizmente não carrega o signo de ser uma estratégia que reforça a ideia de estruturação de uma rede. Né? Na medida que ele é porta de entrada, ele desmobiliza a atenção básica, Vanderlei. Ok? Outro passo aí que a gente... Outra questão do ministro, promoção à saúde e atenção primária. Né? Aí a gente volta com aquela discussão que a gente teve um pouquinho antes. Né? O quanto que o trabalho clínico assistencial está divorciado do trabalho preventivo e promocional, certo? Então, nós temos trabalho preventivo e promocional? Temos, mas ele está intimamente articulado e ele é estruturante da oferta da rede como um todo. Então, o que eu estou tentando falar é que
o trabalho preventivo e promocional, urgência e emergência, ambulatórios de especialidade e o ambulatório de atenção primária, quer dizer, essas coisas todas existem, mas elas não estão articuladas de forma com que uma potencialize a outra, de forma a montar uma rede. Nós temos como se fosse ilhas. É a ilha da atenção básica, da assistência em atenção básica, é a ilha do trabalho preventivo e promocional, é a ilha da urgência e emergência, é a ilha do céu. A gente não tem uma articulação em rede destes recursos. E eu acho que isso é a nossa maior danação, isso é o nosso maior prejuízo, isso é hoje o que causa o maior dano à saúde bucal no SUS hoje. Ok?